Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre uma fé bem alicerçada. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que deixem o like no vídeo, que compartilhem o vídeo, que assistam o vídeo. Tá certo? Quem quiser deixar algum comentário nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, assim que eu puder eu vou ler e respondo, tá? E que você se inscreva no canal do Senhor, tá? Ao qual eu sou apenas o mordomo, o administrador, tá bom? Desde já agradecemos. Vamos para uma oração para começar? Querido Deus amado, que o Senhor me tome nesse momento e me use e me ilumine para mandar a mensagem de hoje. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que a inspiração venha sobre mim, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento usado. Que todas as palavras que eu disser sejam quanto a sombra do Espírito Santo do Senhor. Tá certo? Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender, pois estamos todos no mesmo barco aprendendo juntos. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, a hora agradeço e glorifico. Amém. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, para podermos ter uma fé bem alicerçada, ou seja, com um bom alicerce, né? Para quem não entende muito sobre isso, a palavra alicerce, alicerce é fundação, é o que segura a casa em pé. Então, muitas vezes, a casa desmorona, mas o alicerce fica intacto, né? Como aconteceu aí numa construção antiga, onde esse alicerce, ele suportou a construção original, depois ela desmoronou, fizeram outra coisa em cima, depois caiu também de uma outra coisa, e ele está lá até hoje, mais de 200 anos, e ele está lá, aquele alicerce, né? Que dá um alicerce forte. Então, o alicerce é o que segura a casa, né? É o que fica embaixo da terra, é o que segura a casa. Então, ter uma fé bem alicerçada é a gente poder ter uma fé forte, consolidada, com boas raízes, né? Uma fé que não é facilmente abalada. Mas como eu faço para ter uma fé como essa? A primeira coisa é confiar em Deus, né? A gente vê que lá o povo de Israel, quando sai do Egito, e eles chegam às portas do Mar Vermelho, eles não confiam no Senhor. Né? E começa a falar para Moisés: por que você nos tirou do Egito, Moisés? Por que você nos trouxe até aqui para morrermos aqui no deserto? Será que não tinha cova suficiente para nos enterrar lá no Egito? Tivemos que morrer aqui? Porque eles viram, eles estavam ali cercados pelo Mar Vermelho e o povo, os egípcios vinham atrás deles. Então, queridos irmãos, vamos pensar na imagem ali para a gente entender o que eles estavam passando. Um bando de artesão, que não sabia empunhar uma espada, não sabia empunhar nada, não sabia lutar, não sabia nada. Vendo o exército mais poderoso do mundo vir na sua direção. Então vamos supor nós, que não sabemos, nunca fomos treinados para lutar nem nada. Estamos aqui, um monte de pessoas comuns, pessoas pedestres, né? Pessoas comuns, né? População comum que vive essa vida normal, que não é treinada no exército, tá lá. E vê aquele monte de exército dos Estados Unidos, por exemplo, vindo para cima, para atacar. Você acha que você pensaria o quê? Né? É exatamente isso que estava acontecendo lá. O Egito era o maior exército que existia naquele momento. Não existia outro povo mais forte que o povo do Egito. Então, queridos irmãos, eles ficaram sem fé. Por quê? Porque eles não tinham fé, a fé deles era fraca, né? E aí Moisés falou para ele: calmem, agora vocês vão ver o livramento que Deus vai lhes dar. Esse povo que vocês estão vendo, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais tornarão a vê-los. E aí Moisés sobe na pedra, estende o cajado de um lado e a mão do outro, e o mar vermelho se abriu, né? E aí o povo de Israel passou. Quando o último israelita passou, estava chegando no final já da travessia, Deus liberou, que ele bloqueou o caminho para os egípcios não passar. Aí ele libera. Quando ele libera, os egípcios vão atrás dos israelitas lá dentro do mar. E aí Deus fecha o mar depois que o último israelita sai dentro do mar e mata todos os egípcios afogados, incluindo o faraó. Então,
Daí você vê o livramento que Deus deu a eles. Mas isso foi o suficiente para eles crerem em Deus? Não. Porque toda vez que dava algum problema, eles questionavam Moisés. Né? Não falavam, Moisés, vai a Deus para vir água. Não. Eles falavam com um tom de reclamação. Moisés, você nos tirou do Egito para morrer afogado? Para dar essa água amarga aí para os nossos filhos? Aí Moisés jogou o pau na água, a água ficou purificada. Moisés, você vai morrer de fome? Veio maná. Moisés, você tirou a gente para comer só esse maná? Nós comemos carne, veio as cordonizes. Moisés, estamos com sede. Moisés foi lá, mexeu na pedra e saiu água. Né? Aí Moisés ficou lá pegando coisas, fizeram bezerro de ouro. Depois, Moisés mandou 12 espias na terra prometida e chegaram com um gomo, um bago, um cacho de uva, que precisou 2 pessoas para carregar, porque era muito grande, muito pesado. O tamanho talvez hoje de um cacho de banana, daqueles grandão. E aí, Josué e Caleb, que eram 2 desses 12 espias, eles falaram o quê? Que a terra realmente estava de mel, que era boa. Porém, os outros 10 falaram, não, nós vamos morrer, eles são povos muito bem treinados, são pessoas muito, como é que fala? Pessoas muito, com gigantes, tem fortalezas terríveis, tem muralhas que são intransponíveis. Nós não temos a mesma chance de não ser dizimados. É melhor a gente voltar para o Egito. Né? Foi onde Deus os castigou a ficar 40 anos no deserto. Tudo por quê? Porque eles não tinham fé. E o que tinham não era consolidada a fé. Né? Mesmo Josué e Caleb tentando animá-los, tudo, mas eles não ouviram e quiseram apedrejar Josué e Caleb, né? Porque eles estavam tomados pelo medo, pelo pavor, né? E hoje em dia, muitas pessoas, elas se acham firmes e fortes na fé, bem alicerçadas, né? Acham que ir na igreja ali, pregar e voltar para casa é o suficiente. Acham que só ouvir aquela palavrinha ali de 1 hora por semana é o suficiente, né? Mas não é. Não é? Isso é uma fé rasa, né? Muitas pessoas entram, ficam naquela euforia, se batizam e dali a pouco perdem a euforia, perdem o gosto pela palavra do Senhor e voltam para o mundo e se afundam cada vez mais no mundo. Abandona a fé, abandona tudo. Por quê? Porque a fé não estava enraizada, a pessoa não consolidou a sua fé. E como é que eu faço isso? Eu tenho que estar o tempo todo, todos os dias, em contato com a palavra do Senhor. Né? A pessoa pode falar, você é um carola, porque você lê a Bíblia todo dia, você faz escola sabatina diariamente, você faz uma devocional diário, assiste o Novo Tempo, grava essa mensagem, você é carola, você... Não, eu faço isso para manter a minha fé sólida, entendeu? Então a primeira coisa que nós temos que ter é o solo fértil, para que essa fé possa se fortalecer ali. E como é que eu tenho um solo fértil? Quando eu preparo meu solo, quando eu deixo meu coração manteigado, né, como eu falei outro dia, né, não um coração de barro, mas de manteiga, para que ele possa derreter e se moldar quantas vezes for necessário, para que possa estar de acordo com a necessidade da fé. E eu tenho que ter o coração manteigado, e eu tenho que estar com interesse, vontade ali de estar querendo a fé no Senhor. Então, meu solo está preparado para receber para ser plantada a fé, né, a semente da fé. Depois disso, essa semente tem que ser aprofundada, não pode ser só jogada ali. Então, como é que eu vou aprofundando essa semente? Quando eu vou plantar uma planta, um milho, por exemplo, eu jogo lá a semente no buraco, não muito fundo, ponho a semente lá. Aí, o milho vai brotar e tudo mais. E aí, o que eu faço? O milho tem que afundar mais. Mas eu tenho como afundar mais? Porque quando eu vou arrancar, afundar? Não. Eu vou chegando terra. Eu vou chegando terra. Eu vou chegando terra. Na mandioca é a mesma coisa. Então, o que vai acontecendo? Aquela terra vai subindo aquele monte e a semente vai ficando cada vez mais funda ali, né? Porque vai trazendo cada vez mais terra por cima. E aí então é onde o milho vai para frente, a mandioca se desenvolve, né? Então na fé é a mesma coisa. Não basta que eu plante a semente lá, eu tenho que estar regando, eu tenho que estar adubando, eu tenho que estar
jogando terra em cima para a fé continuar frutificando, para que ela não se enfraqueça. Então, quando a terra vai sendo jogada em cima, essa fé vai ficando cada vez a semente mais profunda e vai ficando cada vez mais alicerçada. Então, para ela ter um bom alicerce, ela vai precisar o quê? Que eu queira estudar a palavra do Senhor, que eu esteja por dentro das vontades do meu Deus, que eu esteja disposto a obedecer ao meu Senhor. Depois que eu sigo essa fé, que a minha fé está alicerçada, agora eu tenho que mantê-la viva, porque ela vai enfraquecendo. Que nem uma planta, se eu largar ela lá no molhar, no bar, nada, ela vai morrer, né? A fruta, se tiver o milho, ele vai abortar, a banana vai abortar, o cacho. Então, eu preciso tratar daquela árvore para que ela continue dando frutos. Mesma coisa a nossa fé. Eu vou jogar agora o adubo, eu vou jogar agora a água, eu vou preparar essa fé para sempre ela estar firme e forte. E é por isso, e como é que eu faço isso? Estando diariamente em contato com a palavra do Senhor. Como disse Jesus lá quando Satanás tentou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Você não come todos os dias? Não vai lá, come 3 vezes por dia, você não está se alimentando, comendo arroz, feijão, tomando café de manhã, comendo na hora do almoço, não está? Então, por que é que nós não vamos nos alimentar também da palavra do Senhor? Nem só de pão vive o homem. Não adianta a gente estar com o corpo são, mas a nossa espiritualidade, nossa fé está morta. Não adianta. Para mim estar bem, eu preciso estar com o corpo são, e com a minha fé sã, com a minha espiritualidade sã, minha vida espiritual sã. E como é que eu faço isso? Me alimentando diariamente da palavra do Senhor. É por isso que é importante, ao invés de a gente perder tempo assistindo vídeos, reportagens, filmes, assistindo programas de policiais, assistindo programas de qualquer tipo de programa, programa de auditório, qualquer tipo, né? Ou qualquer tipo de série, novela, qualquer tipo de coisa, que nós possamos ganhar tempo assistindo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Né? A pessoa fala, não tenho tempo para assistir um áudio de ouvir um vídeo desse aqui de meia hora. Né, por exemplo, quando eu gravo. Mas tem tempo para ficar vendo meia hora de novela, tem tempo para ficar vendo meia hora de telejornal, tem tempo para ficar vendo meia hora de TikTok, meia hora de Cruel, meia hora de YouTube. Tem tempo para outras coisas. Mas para a palavra do Senhor não tem tempo. Essa pessoa é aquela pessoa que rejeita a Deus, que não quer saber dele naquele momento. Né? Só que vai pagar muito caro por isso. Captado, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Nós temos que ter tempo, nós podemos falar que não temos tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Se você quer ter uma fé forte, bem alicerçada, você vai precisar estudar diariamente a palavra do Senhor. E não é para se tornar um carola. Não, pelo contrário. Temos que compreender o que é um carola para não ficar passando adiante um conhecimento equivocado. Carola é uma pessoa que é bitolada na igreja. É aquela pessoa que serve a igreja cegamente. É aquela pessoa que tem que estar na igreja o tempo inteiro ali na igreja, que está ali ouvindo o pastor pregando, mas aquela pessoa que não tem interesse nenhum de estudar a palavra de Deus, que nunca pega a Bíblia para estudar em casa, mas que está ali na igreja, bitolado na igreja, ouvindo tudo que o pastor fala, seguindo tudo que o pastor fala. Isso é um carola. Não quem serve o Senhor, não quem estuda a palavra diariamente. Isso não é ser carola, é ser prudente, é estar renovando a minha fé. Se eu parar de estudar a palavra tanto que eu estudo, eu não vou saber as coisas que eu estou aqui falando para vocês. Eu vou começar a enfraquecer na minha fé. É por isso que eu preciso estar em contato com a palavra do Senhor. E isso é motivo para a gente ter a fé, né? Então, para fortalecer nossa fé. Então, eu preciso não temer, eu tenho que acreditar no Senhor. Eu tenho que compreender, para mim acreditar e compreender e ter confiança nele, eu preciso conhecê-lo. E a única maneira que eu tenho de conhecer é estudando a palavra, é conhecendo as suas vontades, é estudando a sua Bíblia, a sua Escritura Sagrada, é estar por dentro de quem ele é.
quais são as suas atitudes, o que ele nos representa, o que ele faz para as pessoas que são fiéis a ele. E eu só vou aprender isso estudando a palavra de Deus, porque as pessoas, tem muitos rotulam Deus como um monstro, Deus como sendo rude, como sendo o Deus vingativo, Deus dizimador, Deus impiedoso, né? Ou quem olha para ele só como o Novo Testamento, é Deus de amor, Deus perdoa, Deus entende, ele não é vingativo, ele é compreensivo, né? Eu ouço falar, guardar besteira, tem que trabalhar, e não sei o que, e não sei o que outro, e que não sei o que, e que conversa com Deus, porque Deus ele é compreensivo, ele faz essa devoção num outro momento. Pô, essa pessoa nunca, a pessoa que fala desse jeito nunca estudou a palavra do Senhor. Claro que não, ela não entende, ela quer convencer, nossa, né? Acho que as pessoas pensam desse tipo, acham que vão convencer uma pessoa que tem estudos bíblicos avançados como eu, só de falar uma besteira dessa que eu vou crer nisso. Não vou. Se ela está falando isso, ela vai ter que me dar respaldo, ela vai ter que me dar argumentos sobre esse assunto. Só que não é ela ficar a falar isso, aquilo, outro, falando de não. O argumento que eu quero é bíblico. Então ela vai ter que procurar na Bíblia onde está escrito que Deus falou isso. Né? Onde está escrito que Deus falou que eu posso escolher qualquer dia para me guardar, né? Que eu posso escolher um dia qualquer da semana, um dia por semana, qualquer um, não. A Bíblia está falando isso? Me mostra onde é que está. Aí eu vou abaixar. Mas agora não adianta vir falar para mim, porque o Velho Testamento foi abolido, porque isso aí foi abolido, porque as carnes imundas eram no tempo passado, porque os bichos viviam na pocilga, um monte de coisa, porque o Velho Testamento foi abolido, porque o Deus do passado era um e agora é outro, o Deus do passado era vingativo, era isso, aquilo outro, Deus agora não, porque Deus ele é compreensivo, porque não sei o quê. Essa pessoa está agindo do mesmo jeito, a pessoa fala, eu vou fazer a coisa errada, eu sei que é errado, mas eu vou fazer que depois Deus perdoa. É assim que funciona? Claro que não, queridos irmãos. Não é assim que funciona. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Falar uma coisa dessa é a mesma coisa que você está mostrando que você não conhece a Deus, que você não sabe o que está falando. Se eu estou aqui falando para vocês, é porque eu tenho estudo bíblico, conhecimento necessário para falar isso. Entendeu? Então, se qualquer um de vocês quiser fazer uma vídeo chamada comigo aí, uma reunião no Zoom, eu posso mostrar para vocês várias provas do que eu estou falando. Eu não preciso... eu tenho como me defender disso aqui, eu tenho como dar bastante argumentos sobre esses assuntos. Eu não vou falar algo aqui que eu não sei, que eu não tenho como falar. Compreende? Então, não adianta você me falar dessa maneira. Não adianta me trazer versículos distorcidos, fora de contexto, para tentar dar embasamento no que você está falando, porque isso também não vai convencer. Eu já fui treinado, eu já fui preparado, justamente já compreendi que eu não posso aceitar nada que falem para mim que não tem embasamento. E eu já sempre fui assim, porque eu nunca fui para religião nenhuma, porque eu não confiava em nenhuma. Porque para mim todo mundo era aproveitador, estavam querendo encher o dinheiro, bolsa de dinheiro com dízimo, né? E aí eu parei quando eu comecei a sentir vontade da palavra do Senhor, e eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu decidi ir atrás de algo verdadeiro. Eu não queria ir em qualquer igreja. Eu não queria frequentar qualquer lugar. Não, eu queria servir de verdade o Senhor, seguir realmente a sua vontade. E foi o que eu fiz e é o que eu vim fazendo. Isso é ter uma fé consolidada, uma fé bem alicerçada. Senão, a gente perde nossa fé, vai para o mundo e fica muito pior do que era antes. Por quê? Olha o que aconteceu com Saul. Ele se encheu de fé, se encheu do Espírito Santo. Mas quando eles virou as costas para Deus, deixou que a fé dele sumisse, o que aconteceu? Um espírito maligno tomou conta dele. Por quê? Porque Deus esvaziou dele, saiu dele totalmente, largou a mão dele. E o que acontece? Quando uma pessoa que tem uma fé, que está no caminho do Senhor,
rejeita Deus, né, da maneira como Saul fez, e, e Deus se distancia, o espaço fica aberto. Aí o inimigo entra com tudo, ele vai com tudo em cima da pessoa para derrubar a pessoa mesmo, para acabar de vez com qualquer vestígio da fé que a pessoa tinha. E aí a pessoa abandona tudo, sai da igreja, sai do caminho, se afasta, vai para o mundo, começa a entrar em drogas, em bebidas, em enchendo-se de piercing, de tatuagem, um monte de coisa, né? Começa a ficar ouvindo músicas mundanas aí de coisas terríveis, coisas fortes, como funk, rock, um monte de coisa, e vai se afundando. Por quê? Porque não consolidou a sua fé, porque não regou a sua fé, porque não adubou a sua fé, porque não se alimentou da palavra do Senhor, porque não deixou o Senhor entrar de verdade em si, não aceitou a mudança. Né? Não adianta eu achar que eu vou na igreja, que eu vou me batizar, e que aí agora eu joguei fora a imagem, não tenho mais nada disso, pronto, está resolvido. Não é assim não. Existe muito mais, você precisa entender quem é Deus, aceitá-lo primeiro, mas para você aceitá-lo e confiar nele, você tem que conhecer. Ninguém conhece, ninguém confia no desconhecido. Chega para você, eu já falei, vocês vão falar de novo. Se chega uma pessoa desconhecida para você, oferece uma carona, vamos supor, num Prisma. Você vai entrar no carro? Não, claro que não, você fala, não, de jeito nenhum, não conheço a pessoa. Aí chega uma pessoa que você conhece, aí um parente seu qualquer, com o mesmo carro, mesmo mesma placa, tudo, mesmo carro, e te oferece carona, você vai aceitar, não é? Por quê? Porque é teu parente, porque você conhece, porque é teu parente, você conhece aquela pessoa, você confia nela, né? Agora, como que você vai aceitar Deus, confiar no Senhor, se você não conhece? Entende que ele vai continuar sendo estranho para vocês? Aí você vai na igreja, você ouve falar dele lá, você ouve o pastor, o missionário, o bispo, o cardeal, quem quer que seja, falar sobre Deus. Mas você não conhece. Você só vai conhecer se você começar a se relacionar com ele, se você começar a orar, se você começar a conversar com ele, se você começar a estudar a palavra dele, se você pedir a orientação do Espírito Santo, para o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a escrever os livros sagrados, que ele te ilumine para que você possa compreender exatamente o que o autor quis dizer e comece a estudar, a ler a Bíblia. E lembre-se, ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra. Mas, mas mensageiro, Ângelo, qual que é a diferença? É simples. A diferença é, quando você lê a Bíblia, você vai começar a ler lá em Gênesis e vai lendo lá 2, 3 versículos por dia, vai fazendo um ano bíblico. Em um ano você lê a Bíblia inteira. Isso é ler a Bíblia. Isso é importante. Agora tem o estudar a Bíblia. Como é que eu faço? É um momento que eu pego, que eu sento e eu vou estudar um determinado assunto na Bíblia. Por exemplo, um assunto polêmico, a guarda do sábado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar Bíblias de estudo, que tem lá já no fim dela, tem lá aonde eu posso achar tais versículos, né? Eu posso usar também, falando sobre o sábado, eu posso procurar uma Bíblia através da internet, versículos que falam sobre a guarda do sábado, tal. Eu posso, e aí eu vou ler esses versículos, vou ver o que ele vai falando, então eu vou entendendo, e aí eu vou procurando saber a respeito mais sobre a guarda do sábado, você entende? E aí eu vou entender se ela foi abolida ou não foi, se continua valendo, e aí eu vou começar a fazer um estudo sobre aquele assunto, e eu vou ter argumentos, né? Você que não acredita na guarda do sábado, estude sobre esse assunto, procure entender os versículos e dá uma estudada, né? Assim, você que não acredita, se você acha que você está certo e que realmente o que você acredita é verdade, faz o seguinte, estuda a palavra, e se realmente você estiver certo, você vai ter argumentos para convencer as pessoas. Porque aí essa é a sua obrigação. Se você está certo no seu pensamento, você precisa ter argumentos para você trazer as pessoas para Deus. Porque essa é uma das obrigações do cristão verdadeiro. Praticar as boas obras, trazer as pessoas para Deus. Então, mas para isso você tem que ter argumentos para defender a sua tese, o que você acredita. Como que você pode chegar na pessoa e falar que o sábado foi abolido, que não sei o quê, se você não tem respaldo, se você não tem argumentos para defender, se você não sabe na Bíblia onde está falando que foi abolido. Entendeu? Então você vai se perder.
Então, se você vai pegar uma pessoa como eu, ou pessoas que têm a mesma crença que eu, que guardam o sábado, para você convencer a gente que foi abolida, você vai ter que mostrar textos bíblicos para isso. Então, não basta que você tenha uma ideia de uma coisa, você tem que saber aquilo, você tem que ter argumentos. Então, se você não quer ir atrás de saber se a guarda do sábado é verdadeira, pelo menos procure argumentos de que a guarda é falsa, de que a guarda foi abolida. Procure. Estude as escrituras sagradas, né? Já alguns homens que eram ateus e eles resolveram viajar lá para Jerusalém, lá para Israel, para provar que Deus existia, que a Bíblia era falsa. Eles voltaram de lá convertidos, porque não tem como. Ninguém que começa a ler a palavra do Senhor, que pega a Bíblia para ler, ninguém, eu disse, ninguém continua sendo a mesma pessoa. Porque aquela Bíblia ela vai te conquistar, ela vai te absorver, ela vai penetrar em você. É uma força que eu não sei de onde vem, como que vem. Cada vez que eu pego a Bíblia, cada vez que eu vou lendo uma história nova, algo vai mudando de mim. Cada vez eu vou enxergando coisas novas. Cada vez eu vou vendo coisas novas, textos novos, acontecimentos novos. Eu não canso de me surpreender, de ver o poder do meu Senhor. Então, eu passei a conhecê-lo, saber mais sobre ele. Eu passei a entender que Deus, ele protege aqueles que são obedientes, são fiéis a ele, são tementes a ele, servem a bondade, a generosidade, a misericórdia. As pessoas que tratam bem os outros, que põem ele acima de tudo na sua vida e amam o próximo como a si mesmo, essas pessoas, elas são protegidas e guiadas pelo Senhor. Agora, aquelas pessoas que vivem no mundo, que não querem saber dos caminhos do Senhor, essa ele fica distante, porque ele não pode chegar perto. As pessoas estão tão mergulhadas em trevas que ele não consegue. Por quê? Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo são luz. Os anjos são luz. Então, eles não conseguem chegar perto de pessoas que estão em trevas profundas. Por quê? Porque a pessoa que está com aquelas trevas, ela não suporta a luz. Ela tem aversão àquela luz. Entendeu? Então, cada vez que a pessoa chega, ela vai rejeitar aquilo de tal maneira que não adianta Deus chegar perto dela. Então a palavra de Deus não vai chegar até ela. Então, o que precisa ser feito? Nós, seres humanos, que já somos meio luz, mas também somos meio trevas, nós conseguimos chegar perto dessa pessoa, né? Para poder conversar com ela e até levar a palavra do Senhor, dar o estudo bíblico e trazer luz para ela. E aí, a hora que ela começa a ter luz, o Espírito Santo chega próximo, né? Tem pessoas que são mergulhadas em trevas, né? Que vivem na escuridão. Por quê? Porque querem. Hoje em dia não há desculpa, queridos irmãos. Nós temos tantas Bíblias que você pode estar estudando. Tem Bíblia para todo canto, Mercado Livre. Eu, por exemplo, tenho 7 Bíblias na minha casa. 7. As minhas. Agora tem outras para casa. E além disso, além dessas Bíblias, eu tenho outras no celular, digitais. Tenho comentários de Ellen White, tenho várias versões. Tenho a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias. Então, queridos irmãos, não há desculpa para ninguém estudar. Basta você pegar o celular, entrar na loja do celular e baixar o aplicativo de Bíblia e ler. Né? É muito interessante falar, as pessoas baixam tanta coisa, baixam jogos, baixam um monte de besteira na loja do celular, mas uma Bíblia não baixa. Deus está vendo tudo, Ele vai te cobrar. Não adianta você falar que você não teve a chance, teve sim. Tem vídeos no YouTube, tem um monte de coisa, mas as pessoas não se preocupam em saber a palavra do Senhor. A Bíblia, ela foi totalmente narrada, está sendo narrada no YouTube. Cid Moreira, o saudoso Cid Moreira, ele gravou toda a Bíblia no YouTube. Toda! Imagina, olha o tamanho da Bíblia. Quanto tempo será que esse homem demorou para falar toda a Bíblia no YouTube? Toda! Pois foi o que Cid Moreira fez. Entendeu? Então nós temos a Bíblia narrada no YouTube. Nós temos, mas as pessoas só se preocupam em ver desenho, em ver séries, né? Ah, eu pago o Prime Video, eu pago o Amazon Prime, eu pago o Play Plus, eu pago o Globoplay. Ah, eu entro lá no
no Mais SBT, porque não sei o que, fica vendo os programas antigos lá da SBT, Mais SBT, mas vê a palavra do Senhor, não vê, né? Paga TV a cabo, fica lá no Multishow, fica no Cartoon Network, HBO, Premiere, Sport TV, ESPN, enfim, Animal Planet. E aí, esquece da vida, né? Discovery, H&H, enfim. E a palavra do Senhor, nada, né? Será que a pessoa que tem a TV a cabo, ela se interessa de pegar lá e colocar no canal Novo Tempo para ouvir um pouco a palavra do Senhor? Ou tendo na TV Gospel, ouvir alguma palavra do Senhor? Ou em outros canais que falam da palavra do Senhor? Não! Mesmo católico, que é católico, será que ele se interessa em colocar na TV Aparecida, pelo menos, para ouvir a palavra do Senhor? Ou eu vou ficar o tempo inteiro ouvindo sua besteira? Gente, é isso que eu estou falando. Será que nós estamos dando tempo? Isso é necessário para alicerçar nossa fé. Nada vai derrubar nossa fé se ela estiver bem alicerçada. Nada vai derrubar nossa fé se a semente estiver bem aprofundada, a raiz estiver bem aprofundada. Nada vai derrubar nossa fé se o solo estiver fértil. Nada vai derrubar nossa fé se nós estivermos molhando e adubando ela diariamente. Pois ela vai se manter firme e forte. Só depende de nós. Deus já, que nem a mim, por exemplo, dá o meu exemplo. Deus já me chamou, Ele já me abriu, eu abri o meu solo para Ele, eu deixei meu coração manteigado para Ele, Ele plantou a semente e jogou a terra por cima, tudo certinho, o solo frutificou a semente, a terra já foi jogada bastante terra em cima. Agora cabe a mim manter essa fé que Deus já acendeu em mim viva e deixar ela cada vez mais forte. E como é que eu faço isso? Jogando água e adubando. E ou seja, como é que eu jogo água e adubo a minha fé? Quando eu estudo a palavra do Senhor, quando eu estou em contato com a palavra do Senhor, quando eu rejeito assistir coisas que vão distanciar a palavra do Senhor, quando eu abro mão do mundo para a palavra do Senhor, quando eu penso mais na palavra do Senhor do que no mundo, quando eu ouço diariamente a palavra do Senhor, quando eu procuro ouvir mais hinos, que nem, por exemplo, você aqui da igreja, você tem hinos. Você ouve mais no seu carro hinos da sua igreja ou músicas mundanas? Hã? Você que é, por exemplo, da igreja Renascer em Cristo, tem lá o grupo Renascer Praise. Vocês ouvem mais o DVD, CD do Renascer Praise no carro? Ou vocês ouvem mais músicas mundanas? Se você que é da Renascer está usando músicas mais mundanas, está errado. Você tem que ouvir a Renascer Praise. Você tem que ouvir as músicas da sua igreja. É que nem eu sou adventista. Quando eu estava indo trabalhar, eu estava ouvindo as músicas mundanas? Não, eu colocava as músicas da igreja para tocar no carro, os hinos, por quê? Para me alimentar, para me deixar mais forte, mais confiante, para me manter firme na minha fé, para estar cada vez mais me alimentando da palavra do Senhor, para me seguir firme no caminho que eu preciso seguir. A fé é isso, queridos irmãos, nada mais do que isso. Agora, se eu parar, ela vai enfraquecendo até desaparecer. E eu volto para o mundo onde eu saí. Você entendeu? Por quê? Porque o pecado, ele funciona da seguinte maneira. O erro, não o pecado, mas o pecado é tudo que você faz de errado, funciona da seguinte maneira. Você faz a primeira vez e se sentiu mal. Se você não se arrepender rapidamente e parar com aquilo, e tornar a fazer, você vai sentir menos mal na segunda vez, ainda vai sentir. Na terceira, você vai sentir menos mal. Na quarta, menos mal. Na quinta, menos mal. Na sexta, você já não se sente mais mal por estar fazendo aquilo. Então, aquilo vai te cair numa rotina que para você já não é mais mal. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu assisto, por exemplo, se eu vou assistir agora um vídeo de pornografia, por exemplo, eu me sinto mal assistindo. Mas quando eu caio em recaída, que eu assisto, a primeira vez eu sinto mal. Na segunda, eu ainda me sinto mal. Na terceira, eu já começo a não sentir tão mal. Na quarta, já torna pra mim normal. Daí a pouco eu tô vendo, tô assistindo de novo. Normal, como se fosse uma coisa normal. Aí de repente eu caio na real. Deus me tá falando, você tá fazendo coisa errada de novo. Aí eu vou lá e paro outra vez. Aí daí a pouco, entendeu? Por quê? Porque vem o inimigo, tem que tentar. Entendeu? Então eu não posso fazer nenhuma vez. Porque
O mal vai apagando a luz e vai trazendo trevas pra gente. Entendeu? É assim que ele vai funcionando. É assim que o inimigo vai fazendo. Entende? Então a pessoa fala, o cara nunca traiu a mulher e nem a mulher a ele. Eles são fiéis um ao outro. Aí ele começa a ser tentado. Vem uma moça, começa a dar em cima dele, uma moça bonita, né? Eles começam ela acaba sendo atraído por ela, ela fica no canto dela, sabe que ele é compromissado, ela não quer nada, mas um fica atraído pelo outro e aquilo ali vai tentando, né? Aí o inimigo faz o quê? Ele põe desavença dentro da casa dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está se deixando levar ali, então ela está balançando. Então a fé está fraca, então ele faz o quê? Ele dá um jeito de se infiltrar. Se ele não conseguir atingir uma das pessoas, ele vai trazer alguém de fora então o que vai acontecer? Alguém de fora vai chegar na pessoa, no teu cônjuge e vai falar, ó, teu marido estava olhando, não sei o que, pra uma pessoa lá, não sei onde, não sei o que, e vai começar a provocar a desavença. O que vai acontecer? Ambas as partes vão aceitar a desavença, vão começar a discussão aqui, não sei o que ali, e aquilo vai enfraquecer a relação. E vai fortalecer a sua vontade de adultério ali, de tração para aquela outra pessoa. E é onde a pessoa cai lá e trai. A partir da primeira vez que você traiu, a pessoa já vai se sentir mal. Na segunda, já não vai se sentir mal. Na terceira, não sente mais nada. Na quarta, quinta, a pessoa já começa a trair como se fosse uma coisa normal. Você entendeu por quê? Porque você vê que tem gente que tem a cara de pau de chegar e mandar por mensagem, por ligação, falar que tá saindo com um homem casado. Gente, como se fosse a coisa mais certa do mundo. Será que essa pessoa, se fosse casada com ele, iria gostar? Como é que ela ia se sentir se outra mulher estivesse fazendo o que ela estava fazendo no lugar dela? Ela fosse casada com essa pessoa e outra mulher saindo com ele. Será que ela ia gostar? Se põe no lugar da outra, gente. É muito fácil você fazer isso. Né? E ia ter cara de pau de falar isso para as pessoas, entendeu? Gente, o ser humano está cada vez mais frouxo, cada vez está temendo menos o pecado. Cada vez mais o pecado está sendo uma coisa normal e comum. O ser humano nem sente mais que peca. E é essa a diferença do cristão verdadeiro. Quando você se converte, você volta a sentir o pecado, você entende o que é o pecado, sabe o que é o pecado, sabe quem é Deus. Deus é compreensível, Ele é sim. Deus é justo, Ele é. Ele é amor, Ele é. Só que Ele é Pai. Amanhã é o dia de Deus, dia dos pais, então é o dia de Deus, porque Ele é o Pai maior. Né? Não esquecer de falar de Deus, dia dos pais, porque Ele é o Pai maior. Né? Tem o meu pai, tem o seu pai, tem aqueles que já perderam os pais, mas nós temos o pai único lá, dos pais. E é dele que a gente tem que falar dos pais, que é Deus, ele é pai. E o que um pai faz? Ele não disciplina um filho? Ou você acha que Deus vai ver os seus filhos aprontando, fazendo as coisas erradas, enchendo a cara, um monte de coisa, e ele não vai chamar atenção? Claro que não, ele vai sim. Ele vai punir os seus filhos, para tentar trazê-los à realidade, ele vai disciplinar. Ele é pai. Não é porque ele se mostrou um Deus de amor agora que ele ficou frouxo. Não, né? O que Deus fez foi mostrar o outro lado dele, né? Porque as pessoas viam ele no Velho Testamento antigamente como um Deus rancoroso, um Deus vingativo, um Deus rude, um Deus bravo, um Deus destruidor, né? E ele veio e mostrou o outro lado dele, que ele mostrou quem ele era realmente, que ele não era um Deus destruidor, mas era um Deus de amor. Que o que ele estava fazendo era justiça, que ele deu chances em cima de chances para esses povos antes de dizimá-los, né? E ele se demonstra como amor, mas não é porque ele é amor que ele vai deixar de ser justiça. Não existe amor sem justiça. Então, se ele ama, quem ama disciplina. E ele vai disciplinar os seus filhos. Então, se a gente entender que o pecado vai devastar nossa vida, ele é muito pior que um câncer, a gente ia temer 2 vezes antes de pecar. Mas infelizmente as pessoas vêm apagando o pecado da vida como se fosse uma coisa normal. Não estão nem ligando para as consequências. Mas quando elas vêm, vão ser terríveis. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos alicerçar nossa fé para que nós possamos estar firme e forte na fé. Não adianta simplesmente estar na igreja e achar que é suficiente. Não é. Não é. Não é. Não é. É. Nós temos que ver, entender que não é. Porque nós vamos nos enfraquecer, o inimigo vai tentar, vai fazer a gente perder a paciência com as pessoas, vai fazer a gente se tornar mais fraco, vai fazer a gente
discutir com nossos amigos, com nossos colegas, com nossos parceiros de trabalho, para quem tem professor, com os alunos, com os familiares. Ele vai enfraquecendo a gente, ele vai usando, a gente nem percebe. Tem pessoa que não percebe o que está fazendo, não percebe. Simplesmente vai indo, né? Pessoas que fazem tão naturalmente a coisa errada, que para ela está certa, ela não percebe que ela está humilhando muitas vezes as outras pessoas. Não percebe. Não percebe que muitas vezes as outras pessoas estão se sentindo ali menosprezada, inferiorizada, né? Às vezes que as pessoas que moram junto, as outras estão se sentindo morando de favor no lugar. Por quê? Porque a pessoa age da maneira natural dela, acha que aquilo é certo. Tá tão bitolada que ela não percebe, não enxerga. Entendeu? Por quê? Porque deixou o pecado se tornar normal. Porque quando começou a pecar, deixou. A pessoa está tão aprofundada naquilo que a pessoa não enxerga. E é difícil a pessoa enxergar. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós precisamos ir à palavra do Senhor. Porque ela é a única que pode nos libertar do pecado. Ela é a única que vai nos trazer clareza para a gente entender se estamos em pecado ou não. Ela é a única que vai nos trazer a maneira certa de viver. Ela é a única que vai abrir os nossos olhos. É ela, é a única fonte de verdade. Estudem as escrituras sagradas. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado pela sua habitação, obrigado por estar comigo, obrigado por tudo que nós estamos ouvindo. Que nós possamos alicerçar cada vez mais forte nossa fé, possamos cada vez ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, estar cada vez mais forte com o Senhor, cada vez mais conhecer a Ti, para poder confiar em Ti, Senhor. Cada vez nossa fé mais alicerçada, mais forte, mais brilhante, com mais luz, para que a gente possa estar cada vez mais forte, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós juntos possamos ser abençoados, Senhor. Que sejamos todos juntos, Pai. Abençoe a todos nós, Senhor. A mim e as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, Senhor. Traga a elas curas de problemas de saúde, Pai. Traga a elas confiança na sua vida, Senhor. Traga a elas fé e fortaleza. Que todas elas juntas e eu possamos estar todos juntos na vida eterna, Pai. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Querido Deus. Amém. Queridos irmãos, creiam, tenham fé, creiam que um problema seu pode ser resolvido, pode ser curado, pode ser revertido. Às vezes para os médicos não tem jeito, mas para Deus tem. Eu já vi pessoas com problemas sérios que estão conseguindo ter uma qualidade de vida mesmo com esse problema. Eu já vi. Tem irmã da igreja aqui que tem o esôfago fechado. E Deus vai lá e abre o esôfago para ela poder comer. Porque ela não conseguia comer mais. Até agora, ela está há anos assim. E nada dos médicos fazer uma cirurgia nela para tirar o esôfago e botar um tubo no lugar. Nada. Ela continua nessa. Mas Deus vem tratando dela. E ela vem comendo. Eu vejo na igreja ela comendo um pratão de comida. Os médicos não acreditam, chamam ela de mentirosa. Agora estão começando a acreditar. Porque ela está engordando. Porque ela está comendo bem. Né? Ela tem a sonda. Mas a sonda não vai fazer ninguém engordar. Então, queridos irmãos, creiam. Porque quem crê não se arrepende jamais. Quem resolve seguir o Senhor jamais volta. Como diz aquela música que toca na minha igreja, toca também na Igreja Internação da Graça, que o R.R. Soares, lá missionário, canta. Ela fala: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Não volto não. Atrás não volto. Não volto não. Nunca mais, não volto mais. Foi a melhor coisa do mundo que eu fiz. A melhor coisa que eu podia ter feito era se voltar para Deus. Não me arrependi, não me arrependo hoje, não vou me arrepender. É a melhor coisa que eu faço. Eu estou só sendo abençoado com isso, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou.